Podemos ir? Podemos, vamos lá. Então, conhecimento do princípio das coisas. A questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. O dos equipamentos aí novamente, André. Então tá, vamos agora tirar isso aqui, vamos lá para o livro, né? Do Miramês. O véu se levanta. Lembrando, se alguém quiser interromper, por favor, interrompa de fato, porque com a tela aqui do texto eu não vejo mais vocês. O véu se levanta à medida em que o homem cresce espiritualmente. A natureza tem seus segredos em toda a conjuntura da sua ação benfeitora. E eles não foram feitos para ficarem eternamente escondidos nas criaturas. Revelar-se-ão no momento certo, em que o espírito puder alcançar e suportar a luz da revelação. Os caminhos da vida são eternos aprendizados. Cada passo que damos corresponde a uma lição. Nada se perde, mesmo o tempo que chamamos de perdido. Isso é interessante, né? Nem o tempo que a gente acha que não serviu para nada, a gente aprendeu alguma coisa sem saber, né? Atrás de todo conhecimento existem leis revelando sabedoria, de que o espírito se certificará por processos de osmose espiritual, que por vezes escapam ao nosso entendimento. Essa questão da osmose espiritual é muito interessante, porque a gente, né, eu mesmo, por muito tempo pensei que para aprender, para conhecer o mundo espiritual, né, tinha que estudar, tinha que pesquisar, tinha que se aprofundar em tudo que pudesse vir à tua mão sobre o mundo espiritual. E aqui ele fala que muitas coisas vêm por processo de osmose espiritual. Quer dizer, que a gente não precisa se desesperar em ir atrás. Aquilo vai sendo, digamos assim, absorvido pela gente, né? Conforme a gente vai vivenciando as situações e, e percebendo como as coisas se desenrolam, né? Então a gente vai absorvendo aquele conhecimento naturalmente. E, na verdade, né, eu passei a pensar assim de um tempo para cá, todo o nosso engrandecimento, a nossa evolução, acontece mais ou menos nesse processo, é gradativo, mas natural. O que a gente busca desesperadamente serve de alerta ou de complementação, mas o que nos solidifica, o que sedimenta e nos dá força realmente vem naturalmente, com a nossa evolução a par e passo, junto com a programação espiritual. Todas as experiências, né? Uhum. O de Jair, ele sempre fala que leu muito, leu todo o livro que parecia, ele lia, né? Todos nós aqui, a gente... Essa filosofia que é adotada aqui, né? Do conhecimento, de conversando, experimentando, vivendo a vida, né? No dia a dia, com uma base de um entendimento, é importante, né? Porque uma coisa não exclui a outra. Eu fico preocupado, gente, com hoje. Eu tenho sobrinho que fica no quarto o dia inteiro, no computador, no mundo digital. Aí não vai ter essa experiência espiritual, né? Então, a gente tem que ler, com certeza, estudar, com certeza, mas eu acho que outro dia estava conversando com o Zé Alves sobre isso também. A gente tem que ter nosso momento de solitude, momento de conversar com Deus, né? Porque senão, ficar só no livro não adianta também, não. Aí tem que ter essa experiência. Agora, que o conhecimento vai nos permitir ampliar, com certeza, né? E nem sempre, porque às vezes uma pessoa que vive num mato, sem nenhuma palavra, que não sabe nem ler, às vezes tem uma coisa espiritual muito maior, né?
A gente tem que estar, assim, não julgar nunca, né? Às vezes a gente tem muito conhecimento, mas não tem essa vivência, não consegue ter essa osmose através do contato com a natureza, com o próximo, né? De nos permitir. Vamos lá. Diga, Djair. Essa osmose, eu vejo, sabe como? Inspiração espiritual. Ontem, essa noite mesmo, tive uma osmose dessa, fantástica, entendeu? E é isso que o Silvio falou e que você falou. Todos nós somos assim, sabe? Que a gente teve esse processo de educação no colégio, tinha que estudar para passar de ano, essa confusão toda que a gente já sabe. E quando a gente adota, tornamos espíritos ou espiritualistas, a gente vem com essa cultura de querer ler, ler, ler e vai absorver tudo. A gente absorve pelo espírito, não adianta. O livro de André Luiz, aquele Nosso Lar, já li 3 vezes e parece que nunca li. E aqui vai indo. O Evangelho segundo o Espiritismo já li N vezes, de trás para frente, frente para trás, capítulos inteiros, reli. Não adianta nada. Livro aqui, eu estou com o livro de Ramatiz, de Miramês, Horizontes da Fala, Horizontes da Mente e Horizontes da Vida. 3 livros. Até o final da minha vida, cada vez que acaba um, eu pego outro, para tentar ver se fica alguma coisa, mas não fica muita coisa, fica pela osmose, como ele falou aí, né? É isso. A gente tem que viver, né? Os véus se levantam em todas as direções do saber, pelos esforços de cada um. Entretanto, ele também é obediente à força do próprio progresso. A nossa participação acelera a evolução, para que o despertamento surja com mais eficiência e fique em tudo, em relação ao nosso bem-estar, a nossa marca, como sendo a nossa conquista. Isso é muito interessante na pauta das nossas obrigações e compromissos. Não podemos nos esquecer daquilo que nos toca como co-criadores dos nossos destinos, na influência de Deus pelas mãos do Cristo. À medida em que os véus vão se abrindo aos nossos olhos espirituais, se formará um campo de conhecimento apropriado na consciência e o coração passará a trabalhar em plena concordância com a inteligência. Os dois, juntos, determinam o uso de todos os poderes adquiridos na formação da própria personalidade. Ninguém pode crescer sem subir, nem subir sem esforço e sacrifício, juntamente com a dor, pelo menos na área evolutiva que pertencemos, no ambiente da Terra e no grau que nos encontramos na escala dos valores espirituais. Aqui ele fala que todo mundo tem que crescer, mas vai passar por dor, mas ele frisa, na escala evolutiva que a gente está, porque é exatamente o que o Djair falou. Eu já li de frente para trás, de trás para frente, de um lado para o outro, e parece que não aprendi nada, porque a gente ainda está num grau que a gente não entende muita coisa, ou simplesmente não aceita, acha que não pode ser assim. Então, por isso que a gente ainda passa por esses momentos de dor. Mas quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente absorve dessa sabedoria divina, menos sacrifícios a gente acha que tem que fazer e menos dor a gente sofre, né? As experiências nos condicionam conhecimentos indispensáveis à nossa libertação. Isso também são leis que nos regulam o crescimento espiritual e moral. Mesmo que queiramos ficar para trás e não aprender, não conseguimos. É a mesma coisa que alguém que nunca tivesse visto o sol desacreditasse, por isso da sua eficácia. Ele, o sol, sempre iria existir e ainda mais continuaria ajudando, mesmo os que o negassem. Existem 2 tipos de evolução: aquela que obedece às leis do automatismo espiritual, que impulsiona a natureza física e animal para o progresso, sem a participação da vontade, e aquela que percebe como coadjuvante os esforços dos homens,
onde a inteligência tem a sua grande participação. As faculdades dos espíritos vão se desabrochando na esteira infinita do tempo e se apurando de acordo com o seu despertamento, quando o oculto vai sendo conhecido. Diante dos mistérios desvendados, surgirá no mundo da alma um ambiente diferente, onde floresce uma alegria apoiada pelas forças do amor. E a alma amadurecida passa a conhecer a si mesma, e a cuidar das suas próprias deficiências, como um médico que trata dos seus próprios desequilíbrios. Porém, é bom que nos cientifiquemos de que sempre encontraremos véus para serem desvendados e segredos para serem conhecidos. Não constitui uma grande esperança termos sempre lições para recebermos de bondade divina? O conhecimento total pertence a Deus. E conhecer a sua natureza íntima, somente Ele o pode, por ser onisciente. O nosso maior empenho deve ser o conhecimento de como ser melhor, trabalhando na fraternidade universal. É preciso levantar o véu que empana a harmonia e sentir a vibração da paz de Deus no coração. Conhecer os segredos do amor e passar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Torna-se importante descobrir a fonte da alegria pura e conquistá-la na sua plenitude. Com os véus se levantando neste ritmo, seremos felizes. Que legal, cara. Que legal. E lendo isso aqui, né, com as paradas que tiveram, né? Espera aí que eu cliquei num negócio errado aqui, sumiu tudo da minha tela. Eu falei uma coisa, o Rômulo falou outra, o Djair falou outra, os outros que estão aqui, que não falaram nada, mas pensaram outra coisa, e me veio aquela imagem novamente do quebra-cabeça, né? Se não juntar tudo, a imagem não se forma. Então, mesmo aqueles que não falaram, mas pensaram, acham que o que pensaram não contribuiu. Mas essa energia, essa vibração, de alguma forma atingiu todo mundo aqui. Então, tem gente que às vezes se preocupa, eu não participo, eu não falo nada. O estar aqui, pensar na sua dúvida, na sua conclusão do que os outros estão falando, também é irradiado e também alcança todo mundo aqui e alcança para quem a gente está vibrando também. Então, cada vez mais forte eu vejo, a cada dia aqui nas reuniões, nos nossos encontros, essa imagem do quebra-cabeça sendo feita. Uma pecinha não é nada, mas sem aquela pecinha, você não completa. Diga, Djair. Pegando esse teu gancho, eu falaria de outra forma. A nossa participação aqui levanta o véu. E toda hora ele fala isso, levanta o véu, levanta o véu. Um véu que está sendo levantado para mim é esse aqui. O outro que levantou para mim é o desdobramento que eu tenho no plano espiritual. O desdobramento do plano espiritual me traz muitas lições, muita experiência, porque a gente passa um terço da nossa vida aqui na Terra sem ter conhecimento do outro lado. Às vezes vem conhecimento do outro lado para mim. E uma das coisas que ele fala aqui, à medida que o véu vão se abrindo aos nossos olhos espirituais, se formará um campo de conhecimento apropriado. Na consciência, o coração passará a trabalhar em plena concordância com a inteligência. Isso a gente tem essa noção quando a gente está em desdobramento. Isso eu já comentei com vocês, que a gente pensa com a cabeça, mas a gente em espiritual pensa com o coração. E o coração abrindo, abre-se mais coisas, como a gente está aqui. Nós estamos com o coração aberto. E essa abertura está levantando esses véus. Isso só que eu queria acrescentar. O Djair, me veio aqui, quando você falou a história de ficar repetindo os livros, né? Toda vez que você relê um livro, é um outro aprendizado, é uma nova experiência.
E é justamente porque a gente está nesse processo de evolução e a gente está desvelando, né? Tirando esses véus da nossa consciência, do nosso coração, e as interpretações e o que a gente recebe daquele ensinamento vem de outra maneira, né? Porque a gente não é mais a mesma pessoa. Então, é uma constante transformação e essa busca incessante que a gente faz e a gente está nesse caminho e querendo crescer e evoluir, é esse processo que faz tudo isso, é tirando os véus e pronto para experienciar novamente a mesma leitura, a mesma convivência, o mesmo momento, eu não sei, que não são mais os mesmos, né? De certa forma. É tudo novo, porque a gente é uma nova pessoa. Nesse aspecto que eu lembrei. Verdade. O mesmo homem nunca toma água no mesmo rio, né? Diga, Glaucia. Não, só pegando o gancho aí, como disse o Jair, eu acho que colocar em prática o que a gente aprende é a parte mais difícil. Porque é fácil, né? Assim, o Jair falou, eu gosto também de ler, eu leio, parece que não entra na cabeça da gente. Mas quando você assimila, igual nessas reuniões que a gente aprende muito, você tem que colocar em prática. Não adianta você ficar guardado aqui dentro do seu coração o que você acha correto, o que você pensa, o que tem que ser feito. Mas as experiências da vida estão aí para você colocar em prática, para você estar ao lado de uma pessoa e ter a caridade, né? Para você, com você, ter paciência, para você. Então, são vários ensinamentos que, se você não coloca em prática, fica guardado aqui dentro. Eu acho para mim a maior dificuldade é aprender e depois colocar em prática o que você já sabe, que você tenta, pelo menos, crescer, né? Evoluir, que seja. Trazendo a imagem do quebra-cabeça, né? Novamente do que o Silvio falou. Você pode ser a peça do quebra-cabeça que está faltando no quebra-cabeça do outro, né? E o outro é a peça que está faltando para integrar a sua quebra-cabeça. É o compartilhar, né? E aí termina a mensagem falando da alegria pura. A alegria pura vem da paz. Essa paz de espírito, essa energia, e manter durante o dia, e tendo as experiências durante o dia, nas turbulências, nas obras da vida, no compartilhar, na caridade, né? Tem uma história, um filme que eu assisti, que a menina estava servindo a sopa, né? Com todo carinho, maior caridade, só que o cara pega a sopa toda e joga na pessoa, imagina. Né? E você receber aquela sopa e agradecer e saber que ele está tendo um distúrbio ali e você tem que amar, compreender, né? Acho que essa oração de São Francisco vem novamente. A gente ser o quebra-cabeça, formar esse grande quebra-cabeça global, né? Na grande coxa de retalho divino, é procurar compreender o outro, né? E tirando as nossas próprias arestas. E ele fala que nada é de repente. É muita leitura, é muita dedicação, é muito trabalho, é muita solitude, é muita compreensão. E aí, devagarzinho, a gente sobe. Ninguém vai ao céu de repente e ninguém desce de repente, né? É que nos ensinou essa leitura aqui de hoje, né? Uma coisa que eu achei bacana no início da leitura, o Silvio já passou para 19, que ele fala que a gente é co-criadores. O primeiro parágrafo lá, Silvio. Achei muito legal quando ele fala isso, porque a gente fala assim, que está na mão de Deus, já tá, o destino já está certo. Não. O véu se levanta e medida que o homem cresce virtualmente. A natureza tem seus segredos em toda a conjuntura da sua atenção benfeitora. E eles não foram feitos para ficarem eternamente escondidos nas criaturas. Revele-se-ão no momento certo, que o espírito puder alcançar e suportar a luz da evolução. Depois ele fala que somos co-criadores. Acho que é mais embaixo aqui um pouquinho.
Aqui, é isso mesmo, Silvio Posei, ó. Não podemos nos esquecer daquilo que nos toca, como co-criadores dos nossos destinos. Então, da peça do quebra-cabeça novamente, né? A gente tem uma missão aqui, cada um de nós, né? De ajudar a formar o quebra-cabeça do outro. Diga-se. Não, pode falar. E é fato da gente ser melhor para melhor servir, né? Isso tudo, para que a gente está aprendendo isso? Para que a gente precisa disso, precisa daquilo? Para melhor servir. E rapidinho, que já está na hora. E é exatamente, quando estava aqui no início, ainda só eu e o Romo estava falando comigo, né? Você tem escrito umas coisas bacanas, mas são diferentes, não fique chateado, né? São coisas diferentes como você fala. Aí eu estava falando para ele, todo mundo sabe que eu tenho uma maneira de me colocar, de certa forma, beligerante, né? Mais impositiva, até um pouco agressiva. É um jeito que eu tenho de ser. Ele falou, mas a escrita parece diferente. Eu falei, porque na escrita você escreve, para, lê, relê, modifica, pensa, conversa com um, conversa com outro. Então é uma coisa mais trabalhada, é a coisa do quebra-cabeça, né? Cada um vai botando sua peça. Na hora que você fala, muitas vezes ele está falando aqui, nem pensou, nem trabalhou direito da coisa, já está falando a opinião. Então, esse trabalho aqui. Então, um fala para o outro, você hoje fez dessa forma, é diferente. Isso é grandiosidade, tanto de quem dá, como de quem sabe receber. É isso aqui, como o Rômulo falou, eu posso ser a pecinha do quebra-cabeça que está faltando no que você está montando, você pode ser o do meu. E depois que a gente monta o nosso quebra-cabeça, a gente descobre que ele é só uma peça num quebra-cabeça maior ainda. E é essa troca aqui de informação, é essa coisa de eu falo aí o Romo, mas tem 2. Aí o Jair, não, tenho 3. Aí a Glaucia, tenho 4. A Fernanda, tenho 5. E a gente vai completando o nosso conjunto de números todo. É exatamente isso. Por isso nós somos co-criadores, porque cada um de nós está sempre complementando, está sempre auxiliando, está sempre produzindo, está sempre criando coisas novas e boas. E a gente não cria coisas ruins. As nossas dificuldades, os nossos deslizes, os nossos descuidos são simplesmente isso, descuidos. A gente não cria mal-estar, não cria mais energias ruins, não deseja nada que não seja o melhor para ninguém. Às vezes a gente se esquece, se distrai, mas a gente só cria coisas boas. Nós somos co-criadores divinos. É como estar vendo um filme, às vezes a gente dá uma cochilada e perde o que está acontecendo. Os nossos desvios são isso. E só isso. E quando a gente acorda, retoma a atenção e relembra o que está acontecendo, o que a gente deve fazer.